Nessa videoaula nós vamos abordar o tema fungos e como se chama a ciência que estuda os fungos. A ciência que estuda os fungos, ela recebe o nome de micologia ou, mais corretamente, micetologia. Micologia, ela é uma palavra formada por dois radicais gregos, o mix, que significa fungos, e logos, que significa ciência. Em relação aos fungos, né, que eles estão lá dentro do grande grupo Eucária, do domínio Eucária, né? Então, todos os organismos eucarióticos, incluindo os fungos primeiramente eles foram relatados por Pierre Antoine Michel em 1729, um documento denominado de Nova Genera Plantarum. Atualmente são descritos mais de 100 mil espécies de fungos, cerca de 4 mil espécies são descritas anualmente e estima-se que existam em torno de 5 milhões de espécies de fungos. Então, em relação aos fungos, eles são organismos eucarióticos, né? Visto que eles estão no domínio Eucária, eles são organismos eucarióticos, eles podem ser uni- ou multicelulares, eles são aclorofilados, ou seja, não realizam fotossíntese. Em relação ao polissacarídeo de reserva, diferente das plantas que possuem o amido como polissacarídeo de reserva, os fungos apresentam como polissacarídeo de reserva o glicogênio. E pelo fato deles serem aclorofilados, não realizarem fotossíntese, eles não possuem plastrídeos, sendo classificados como organismos heterotróficos, ou seja, são organismos que não produzem o seu próprio alimento. Em relação aos mecanismos de reprodução, eles apresentam tanto reprodução de forma sexuada quanto de forma assexuada. Apresentam também parede celular, cuja composição pode variar. Ela pode apresentar celulose ou quitina, ou uma mistura de celulose e quitina, mais proteínas e lipídios. Então, em relação aos fungos, qual a importância dos fungos? Enfim, os fungos eles têm diversos papéis na natureza. Eles podem atuar principalmente como decompositores de matéria orgânica. Daí nós temos uma grande gama de fungos que degradam madeira, degradam celulose, degradam amido, enfim. No nosso caso da área vegetal, eles são os principais causadores de doenças em plantas. Na indústria, eles são utilizados, né, tanto na produção de medicamentos, a exemplo da penicilina, como na produção de alimentos. Né? Hoje é muito comum as pessoas comerem cogumelos comestíveis e também na agricultura destaca-se a atuação dos fungos no controle biológico. Aqui nós temos um fungo fazendo o controle de nematóide, que é um verme de solo. Aqui nós temos outro fungo, a Bovéria bassiana, fazendo o controle biológico no Cosmopolite sordius, que é o moleque da bananeira. Né? Então, em relação à importância, os fungos, como eu já mencionei anteriormente, eles são os principais decompositores da matéria orgânica. Né? Então, é a atividade de maior importância global. Né? Eles podem ser tanto celulolíticos quanto lignolíticos, né? E a decomposição dessa matéria orgânica, desses nutrientes, acaba por liberar, né, esses para as plantas. Tá? Então, aqui nós temos, né, material orgânico, que vai ser decomposto por fungo presente no solo. Né? Aqui nós temos também um outro exemplo, né, que é um malefício que o fungo causa ao homem, que é o surgimento, por exemplo, de micoses. Tá? Os fungos também são, né, responsáveis na degradação, principalmente de grãos, né, oleaginosos, como o amendoim, né, outros tipos de grãos também, como o milho. Né, eles produzem a micotoxina. Então, são toxinas que apresentam uma série de efeitos deletérios ao homem, né, como por exemplo aqui a gente tem as ocratoxinas, produzidas por fungos dos gêneros Aspergillus e Penicillium, que degradam cereais, que podem causar, por exemplo, atrofia renal. Nós temos as aflatoxinas, produzidas por fungos do gênero Aspergillus,
que decompondo grãos oleaginosos, eles produzem essa toxina, liberam essa toxina, que pode levar a problemas como, por exemplo, câncer do fígado. E nós temos outro exemplo, que são as fumonizinas, produzidas por fungos do gênero Fusarium, como o Fusarium moniliforme, que, quando degradando o milho, podem liberar essa toxina que causa câncer de esôfago. Então a gente nunca deve comer alimento nenhum que apresente contaminação por fungos, porque pode ter a presença dessas ou de outras toxinas que têm efeitos deletérios para os seres humanos. Okay? E na agricultura nós temos algumas doenças que são causadas por fungos, como por exemplo a brusone do arroz, que é causada pelo fungo Pyricularia grise, que é uma doença bem comum na cultura do arroz. A cigatoca da banana, tanto a cigatoca amarela quanto a cigatoca negra. A cigatoca amarela é causada por Mycosfarella musicola, né? Então é uma doença bem comum na banana. Aqui na região de Santa Catarina é a principal doença que acomete os bananais, e também no caso do limoeiro, dos cítricos, é bem comum a gente verificar a verrugose, causada pelo fungo Sphaceloma falcetti. Na indústria, os fungos eles atuam na produção de antibióticos ou outros medicamentos, né, como por exemplo nós temos a penicilina, produzida pelo fungo Penicillium crisogeno, nós temos a cefalosporina, nós temos também a ciclosporina, que são outras classes, né, de antibióticos, enfim, produção de alimentos, como os cogumelos comestíveis, que já são cultivados desde o ano 600 na China e a partir de 1650 na França, né, com o cogumelo de Paris, que é o champignon. Né? São importantes, né, para a alimentação, é um importante mercado em expansão, uma coisa bem explorada no momento, bem aceita pela população. Então aqui nós temos, né, alguns exemplos de cogumelos comestíveis. Okay? Em relação a agente de controle biológico, nós temos já produtos comerciais, né? Nós temos o tricodermil, que é a partir de tricoderma, tem o boveroligos, tem o boveril, né? Como eu falei, são fungos que atuam no controle biológico de pragas e de doenças de solo. Né? Então a Bovéria bassiana é utilizada no controle biológico de pragas, né? Fungos nematófagos são usados no controle de nematóides, e o tricoderma é utilizado para controle de fungos no solo. Tá? Por exemplo, o mal do Panamá na bananeira, né, que é um fusário, tá? Usa-se o tricoderma, né? Aí pode ser o tricodermil ou outro produto à base de tricoderma, que é um agente de controle biológico que faz o controle dessa praga no solo. Em relação aos fungos, existem algumas características que a gente usa para fazer a classificação dos fungos. Né? Como nós vimos, são uma série de espécies descobertas, uma série de espécies ainda a serem descobertas. Né? Então, a gente usa alguns critérios para classificar esses fungos. Esses critérios podem ser, por exemplo, através da morfologia do micélio vegetativo ou de suas células. A micélio vegetativo a gente pode ter como exemplo a hifa, que não é estrutura inicialmente reprodutiva, né? E essas estruturas apresentam, né, as células dessas estruturas apresentam algumas características, como o grampo de conexão, como a presença de septo ou não. Né? A característica também dos esporos sexuais e dos corpos de frutificação. Corpo de frutificação são os cogumelos. Isso também são características que a gente usa para classificar os fungos, e também em relação ao ciclo de vida. Okay? Então, nós temos alguns filos, né? Os principais são os zigomicetos, os deuteromicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. Né? Então, os zigomicetos, nós temos o filo zigomicota. Os deuteromicetos são os fungos classificados como fungos imperfeitos, que a gente vai discutir mais à frente. Tem os ascomicotas e os basidiomicotas.
Basílio de micótia são os fungos que formam basílio, os fungos que formam chapéu, os fungos que formam corpo de frutificação. Okay? Essa é a estrutura de uma célula eucariota. A principal característica de uma célula eucariótica qual é? É a presença do núcleo, ou seja, o material genético está protegido lá no núcleo pela membrana citoplasmática, pela membrana nuclear, desculpa, diferentemente dos protistas, né, que não tem o material genético lá dentro do núcleo. O material genético deles está disperso no citoplasma. Então isso aqui é um desenho, um esquema geral de uma célula eucariota. Ok? Então, algumas estruturas presentes nos fungos, a gente pode citar a parede celular. E qual a importância da parede celular para os fungos? A parede celular, ela confere rigidez à célula, deixa a célula rígida, ela pode apresentar polissacarídeos de natureza celulósica ou quitínica, ou a mistura dos dois na sua composição. A maioria apresenta quitina, que é um polímero de N-acetilglicosamina, e os fungos que apresentam quitina na parede celular são classificados como fungos verdadeiros. Um outro grupo de fungos, que nós chamamos de pseudofungos, eles apresentam celulose na parede celular. Né? Algumas substâncias podem aparecer na parede celular em substituição à quitina, como por exemplo as glucanas, as mananas, as galactosanas e a quitosana. Este é um esquema geral de uma célula fúngica, né? É de uma parede celular, né? A parede celular de uma célula fúngica. Então aqui ó, nós temos, né, a membrana celular, que apresenta o ergosterol, ok? E a parede celular é composta de uma mistura de quitina mais glucana, ok? Então, né, a membrana citoplasmática, a membrana celular, ela apresenta a presença de esteróis. Um exemplo é o ergosterol. Então, a maioria dos antifúngicos, eles atuam na síntese do ergosterol, ou seja, eles não deixam que o ergosterol se forme, assim não tem produção de membrana citoplasmática, a célula ela não adquire forma, a célula ela não se forma, ela morre. Né? Diferente dos animais que apresentam colesterol na parede celular, os fungos não apresentam, né? Eles apresentam ergosterol e a membrana citoplasmática é o sítio de ação de antifúngicos, ok? Então nós temos alguns inibidores da síntese do ergosterol, como o fluconazol, como o voriconazol, como o itraconazol, certo? E algumas características, por exemplo, o fluconazol, né, ele é um inibidor como os demais da síntese do ergosterol, ele é ótimo para o controle de leveduras, apresenta poucos efeitos colaterais, tem resistência crescente, a resistência vem aumentando das leveduras em relação ao fluconazol. Já o voriconazol é o que apresenta o maior espectro entre os azóis, né? Apresenta efeitos colaterais, pode afetar a visão, causa vômito, diarreia, alucinações e afeta o fígado. O itraconazol ele tem um espectro mais amplo de ação, não atua com zigomiceto difusário e pode sofrer a interferência de algumas outras drogas.